Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? Nós estudaremos nesta aula sobre o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, o propósito desta aula é que nós possamos fazer uma revisão do que nós já estudamos, certo? Então, nós daremos continuidade à produção textual, à redação. E ao final da explicação sobre o texto dissertativo, nós iremos ler juntos o texto de apoio, certo? Para que vocês possam produzir o texto dissertativo, certo? E ao final eu explicarei o que deve ser feito. Bom, o que é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um gênero textual discursivo, certo? E que mescla com a argumentação, certo? Discursivo porque você vai discursar, certo? Você vai desenvolver sobre a sua ideia, argumentando, certo? O seu ponto de vista. Se for contra ou a favor, ou de forma positiva ou negativa, ou uma crítica, enfim. Mas você vai argumentar, dissertar e argumentar. Defesa da tese, ponto de vista por meio de argumentação, como acabei de dizer. Então, no texto dissertativo argumentativo, você vai expor a sua tese e você vai argumentar, certo? Vai defendê-la através da argumentação. Por quê? Porque para que o leitor ele fique convencido, ele seja persuadido de que a sua opinião, certo? Seu ponto de vista é plausível, certo? É coerente, é coeso, é factível. E temos aqui um adendo com relação ao Enem. No Enem nós vemos o texto dissertativo argumentativo, certo? Que, no entanto, tem uma pequena alteração com relação à conclusão, porque o texto dissertativo argumentativo proposto pelo Enem, ele deve apresentar uma solução para a problemática apresentada ao longo do texto. Então, no texto dissertativo argumentativo feito na prova, no Enem, você deve dar uma solução para tudo que você expôs anteriormente, certo? Para toda a problemática que você desenvolveu, que você discursou, que você argumentou, certo? Que você defendeu seu ponto de vista, você deve dar uma solução para esta problemática. Isso seria a nossa proposta, certo? Que nós possamos exercitar para o Enem. Bom, o texto dissertativo, ele apresenta a tese, certo? Que nós acabamos de estudar, acabamos de ver, que a tese é o quê? O seu ponto de vista, certo? Logo, ela é o quê? A ideia central em torno da qual o texto será construído. Ou seja, é do seu ponto de vista. A partir do seu ponto de vista, você construirá o texto, certo? Você precisa da temática para construir, mas você tendo a temática, certo? Você vai defender o seu ponto de vista acerca daquela temática, daquele assunto. O desenvolvimento, em que serão construídas estratégias argumentativas, certo? Que validem a tese, ou seja, você vai persuadir, você vai convencer o leitor de que a sua tese, ela é factível, ela é plausível, certo? E para complementar com relação a isso, vamos abrir o livro de produção de texto, certo? Nas páginas 57, certo? E 56, em que há elementos, há balões rosas, vermelhos, rosas avermelhados, em que está um pouco sobre cada um desses elementos, certo? Sobre o título, que seria a tese, certo? O desenvolvimento da sua tese, que diz assim, na página 56. Os títulos são importantes em artigos de opinião.
pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Isso também equivale para o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, o título ele é importantíssimo. Você precisa intitular a sua redação. A introdução é uma das partes que estruturam. Aqui diz sobre o artigo de opinião, mas também é importante para o texto dissertativo argumentativo. É cabível a ele. Nela é apresentado o tema a ser discutido e a tese do que revela sua posição articulista. Então, aqui no desenvolvimento, certo? Na introdução, você vai estabelecer a relação do tema com a sua tese, certo? E no desenvolvimento, serão apresentados os argumentos, certo? Que são o conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada, com o objetivo de persuadir o leitor ouvinte, certo? Então, aqui vocês, no desenvolvimento, são empregadas estratégias argumentativas que nós já estudamos, certo? Sobre as estratégias argumentativas, que são também os recursos argumentativos. Só para recapitular, nós temos o argumento por raciocínio lógico, que nós já estudamos, certo? Que é quando é uma sequência de ideias, de uma argumentação, uma causa e uma consequência, certo? Me dá uma causa e uma consequência. Tenho também um argumento por comparação, que pode ser por diferença ou contraste, certo? Então, temos aí alguns recursos argumentativos que podem servir para o desenvolvimento. E a conclusão é a finalização do texto e da argumentação desenvolvida, reforçando a introdução. Por quê? Porque reforça a sua tese, aquilo que você propõe. E, como proposta do Enem, ela vai apresentar a proposta de intervenção, certo? Que indica os agentes responsáveis por esse processo. Então, você vai apresentar a solução para toda a problemática que você expôs, certo? Então, essa é a proposta que temos no Enem, certo? E que você pode fazer respondendo as seguintes questões: quem, como, por meio de que, quais as consequências, certo? Para dar a solução. Vamos agora, lembrando que para eu ter uma boa solução, eu tenho que inovar, certo? E procurar aquilo que for de mais eficaz e inovador, certo? Seria uma forma de ter uma boa pontuação, certo? Chamar a atenção. E temos então a atividade para casa, que é o exercício de fixação que vocês vão estar fazendo, certo? E que proponho a seguinte questão: leia o artigo de opinião da página 49, certo? E em seguida faça um texto dissertativo argumentativo sobre o tema cotas sociais e raciais nas universidades, certo? Então aqui nós vamos ler o artigo de opinião e eu vou acompanhar junto com vocês, analisando, para que vocês não tenham dificuldade para fazer a redação. Então vamos lá na página 49. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Derrubando os muros. O Conselho Universitário da USP deu um passo histórico nesta semana ao aprovar a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A mudança passa a valer a partir do próximo ano nos cursos de graduação, certo? Então aqui ele traz, o autor, o articulista, ele traz um dado com relação a isso da USP e que põe como um ponto positivo, certo? A discussão trouxe à tona o conflito entre duas visões,
restringir a seleção aos mais bem colocados nos exames do vestibular, ou também levar em conta o papel social da universidade. A decisão sem precedentes revela a convergência de opinião ao redor de duas premissas. A primeira é a necessidade premente de aumentar a inclusão social pelos seus efeitos práticos e pelo elevado simbolismo. Igualmente importante foi a crescente convicção de que o desempenho acadêmico dos estudantes incluídos pode ser equivalente ou mesmo melhor ao dos selecionados apenas com base nos resultados dos exames. As novas regras serão aplicadas de forma escalonada. No ingresso de 2018 serão reservadas 37% das vagas de cada um de nossas unidades, progredindo até 50% das vagas por curso e turno. Lembrando que este não é um texto dissertativo, certo? É um artigo de opinião. A proposta é que vocês possam ler o artigo de opinião e, com base nele e também a partir dos dados, vocês possam construir a redação de vocês, certo? Então, atentem-se para isso. Então, até aqui, o articulista, ele põe o quê? Ele ainda não coloca a sua opinião, certo? Ainda não conseguimos observar a opinião dele, mas ele põe como a adoção de cotas sociais e raciais como um ponto positivo, certo? E ele traz dados para que nós consigamos visualizar e acreditar de que é o quê? Benéfico, certo? E nos contextualiza sobre isso. As novas regras serão aplicadas de forma escalonada, certo? Nessas porcentagens incidirá o percentual de 37% para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, índice equivalente à proporção desses grupos na população de nosso estado, ou seja, São Paulo, certo? Estado de São Paulo. Nessa reserva são somadas as vagas dos dois processos de seleção da USP, o vestibular da FUVEST e o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, que possuem abordagens e abrangências diferentes, certo? Então, se vocês observarem também, aqui ele vai falar somente da parte benéfica, certo? Com relação à adoção de cotas raciais e sociais. Como nós conseguimos observar isso? Através da fala dele, certo? Como ele fala com relação a essa adoção. E também por ter bem no canto do lado direito, certo? Do lado esquerdo, perdão, um ok, certo? Dizendo que este texto, esta parte do texto é positiva. No entanto, na página 51, nós temos o lado negativo, certo? Com relação a essa adoção. Boas intenções, maus resultados. O que deu errado? Porque aqui nós temos a ideia de que a ideia, ou seja, a teoria é boa, mas a prática nem tanto, certo? Então, vamos observar como isso acontece. O Conselho Universitário da USP aprovou nesta semana a adoção de cotas sociais e raciais em seu processo de seleção. Até 2021, 50% de suas vagas devem ser preenchidas por estudantes de escolas públicas. Dentro dessa cota, deverão ser reservadas vagas para pretos, pardos e indígenas na mesma proporção da presença dessa população verificada pelo IBGE no estado de São Paulo. Hoje, esse índice é de 37%. Aqui ele nos traz dados para que nós possamos visualizar e perceber que há seriedade no artigo dele, certo? Naquilo que ele está pautando. Trata-se de política que procura promover a mobilidade social de estudantes pobres, majoritariamente oriundos de escolas públicas, e aumentar a representatividade de grupos historicamente marginalizados, certo? Mesmo assumindo que essas metas sociais devem coincidir com os objetivos de instituições do ensino superior, o que não é óbvio, há
razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. Então, aqui ele já nos diz que a USP não conseguirá alcançar o êxito que ela havia proposto, certo? Sobre o projeto, sobre a questão da adoção de cotas sociais e raciais. E ao longo do texto ele vai explicar, obviamente, por que isso acontece, certo? Então vamos ler mais um parágrafo sobre isso. Primeiro motivo. Primeiro, porque o plano não atenta para a possibilidade de o sistema ser ludibriado. As cotas sociais mudam os incentivos do processo de admissão. Então aqui ele traz o primeiro motivo pelo qual essa adoção ela tem uma boa intenção, certo? Ou seja, na teoria ela é boa, mas na prática ela não sai exatamente como o esperado, certo? Então, ao longo do texto, vocês vão observar que ele vai construindo a argumentação dizendo por que apesar da boa intenção, ou seja, apesar da medida ter um propósito benéfico, não vai haver isso, certo? Então, dessa forma, vocês vão usar este texto como um material de apoio para vocês produzirem a redação de vocês, que, obviamente, vai conter uma estrutura diferente do artigo de opinião, certo? Então, atentem para isso. É isto e até a próxima aula.